Ninguém prega mais esse versículo. É possível um versículo tão poderoso que, se fosse pregado hoje, mudaria completamente a forma como enxergamos a fé. Um versículo que já foi central nas mensagens, mas, com o tempo, desapareceu dos púlpitos. Pense nisso. Por que alguns trechos da palavra são repetidos o tempo todo, enquanto outros parecem ter sido esquecidos? Quem decide o que deve ou não ser enfatizado? Se esse versículo voltasse a ser pregado, vidas seriam transformadas, corações despertados e a verdade seria restaurada. Mas por que ele sumiu? O que há nele que incomoda tanto? Bem-vindo ao canal Atos Bíblicos, onde mergulhamos nas verdades esquecidas das Escrituras. Hoje você vai descobrir um versículo que poucos ousam pregar. E o motivo disso pode te surpreender. Preparado? Então fique comigo até o final, porque essa revelação pode mudar sua forma de viver a fé. O chamado misterioso. Quando Deus te chama, mas você não se sente pronto. Imagine estar vivendo sua vida normalmente, seguindo sua rotina, acreditando que tudo está sob controle. Até que algo inesperado acontece. Não um evento grandioso, não uma mudança óbvia, mas um sussurro. Uma sensação inquietante no coração, algo que não pode ser ignorado. Foi assim com Moisés. Ele não era um rei, um profeta ou um guerreiro. Era apenas um pastor, vivendo no anonimato, esquecido até por si mesmo. Mas Deus nunca esquece. E quando chegou o momento certo, o Senhor apareceu de maneira inesperada. Um arbusto em chamas, um fogo que ardia, mas não se consumia. Um chamado que não podia ser ignorado. Mas com o chamado veio o medo. Moisés duvidou. Quem sou eu para libertar um povo inteiro? A insegurança bateu forte. Ele tentou argumentar, tentou fugir. Como tantos antes e depois dele, tentou acreditar que Deus havia se enganado. Talvez você já tenha sentido isso. Um incômodo que não desaparece, um desejo de fazer algo maior, mas acompanhado pelo medo de falhar. E se eu não for capaz? E se não for o momento certo? E se eu perder tudo no processo? Verdade é que os maiores chamados sempre vêm com dúvidas e medos, mas essa é a prova de que são reais. Se fossem fáceis, qualquer um os aceitaria. Se não exigissem fé, não precisariam de Deus. Mas há um detalhe que poucos percebem. Antes da promessa sempre vem o deserto. E é nesse lugar que o verdadeiro teste acontece. O deserto antes da promessa. Quando Deus te esconde para te preparar. O que acontece depois do chamado? Muitos pensam que, ao ouvir a voz de Deus, tudo se encaixa instantaneamente. Mas a realidade é outra. Antes da terra prometida, vem o deserto. Antes da promessa, vem a preparação. Moisés não libertou o povo no dia seguinte ao seu chamado. Na verdade, ele passou 40 anos no deserto antes mesmo de voltar ao Egito. 40 anos de silêncio, 40 anos sem sinais, sem respostas, sem glória. Apenas ele, as ovelhas e o vento cortante do deserto. E aqui está a grande lição. Deus não te leva diretamente ao propósito. Ele te prepara primeiro. O deserto não é castigo, é treinamento. É lá que você aprende a confiar, a depender, a ouvir. Talvez você esteja nesse deserto agora. As portas parecem fechadas, as orações parecem sem resposta. O tempo passa e nada acontece. Mas o que se parece com abandono, na verdade, é o cuidado de Deus te fortalecendo para o que está por vir. E assim como o ouro é provado no fogo, você está sendo moldado. Porque quando Deus finalmente te levar ao seu propósito, você não será mais o mesmo. Mas o deserto não é apenas um lugar de provas, é também um lugar de revelação.
Moisés encontrou Deus ali. Elias ouviu a voz mansa ali. Jesus venceu a tentação ali. O deserto é onde o caráter é lapidado e onde Deus revela o que realmente importa. E assim como o guerreiro não vai para a batalha sem antes ser treinado, você não pode entrar na promessa sem estar preparado. O silêncio de hoje é a estratégia de Deus para o impacto de amanhã. Quando o inimigo se levanta, o ataque antes do milagre. Se o deserto é preparação, então o ataque é a prova final. E ele sempre vem antes da virada. Sempre que Deus está prestes a mover algo grande, o inimigo percebe e se levanta com força total. Olhe para a história. Antes da libertação do Egito, Faraó endureceu o coração e oprimiu ainda mais o povo. Antes de Davi ser rei, Saul tentou matá-lo várias vezes. Antes da cruz, Jesus enfrentou traição, humilhação e dor. O inimigo sabe quando sua bênção está próxima e faz de tudo para impedir. Mas aqui está algo que poucos entendem. Quando o ataque aumenta, significa que a libertação está próxima. O diabo não perde tempo com quem não tem propósito. Se você está sendo atacado, é porque há algo poderoso chegando. Talvez agora você esteja enfrentando portas fechadas, falsas, acusações, perseguições, crises inesperadas. Parece que tudo está dando errado. Mas lembre-se, o Egito tremeu antes da libertação. A tempestade rugiu antes de Jesus acalmar o mar. As trevas cobriram a terra antes da ressurreição. E sabe o que isso significa? Que o ataque não é o fim. É apenas o sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Mas o inimigo não joga limpo. Ele tem uma última estratégia para tentar impedir o que Deus já decretou. A maior armadilha. Quando o inimigo não te ataca, mas te distrai. Muitas pessoas acreditam que o pior ataque do inimigo é a guerra declarada. Mas, na verdade, a armadilha mais perigosa é aquela que não parece um ataque. O inimigo sabe que, se não pode te destruir, ele pode te desviar. Ele faz isso de maneira sutil. Um pequeno desvio aqui, uma concessão ali. Primeiro, ele te ocupa com preocupações. Depois, te enche de dúvidas. E quando você percebe, está tão distraído que já nem lembra qual era o seu propósito inicial. Quantos começaram bem, mas foram desviados pelo cansaço, pelo medo ou pelas falsas oportunidades? Judas não começou como traidor. Sansão não. Caiu de uma vez. Salomão não perdeu sua sabedoria da noite para o dia. Todos foram levados, pouco a pouco, por distrações que pareciam inofensivas. O diabo não precisa te atacar diretamente se ele conseguir te fazer perder tempo. Se ele te manter ocupado com coisas pequenas, nunca chegará ao grande propósito. E essa é a estratégia mais mortal. Te fazer pensar que ainda tem tempo, que pode esperar mais um pouco. E assim, enquanto você se preocupa com o imediato, o eterno vai ficando de lado. Mas há algo ainda mais perigoso do que a distração. Algo que pode fazer até os mais fortes caírem sem perceber. O golpe final. Quando a queda acontece sem fazer barulho. A distração não destrói de imediato, mas enfraquece as bases. E quando menos se espera, o golpe final acontece. O inimigo não precisa gritar para derrubar alguém. Ele trabalha no silêncio, nas pequenas concessões, nas brechas que parecem inofensivas. O pior tipo de queda não é aquela que acontece de uma vez. É a que vem como um vento suave, trazendo justificativas, argumentos, pequenas desculpas, até que, quando a pessoa percebe, já não tem mais forças para voltar. Foi assim com Sansão, que só sentiu que o Espírito de Deus tinha se afastado quando já era tarde demais. Foi assim com Judas, que só viu o abismo em que havia caído depois que tudo estava consumado. Foi assim com Salomão, que percebeu sua ruína quando já havia sido enredado por suas próprias escolhas. O inimigo não precisa te vencer na guerra. Se ele te vencer no cansaço,
Ele não precisa te destruir com um ataque frontal, se ele conseguir te fazer desistir pelo caminho. A luta não é apenas contra aquilo que se vê, mas contra tudo que silenciosamente te afasta do propósito. Se você sente que tem sido atacado, distraído ou desviado, saiba que ainda há tempo para voltar. A voz de Deus continua chamando. A guerra ainda não terminou. A queda não precisa ser o fim. O versículo que poucos pregam é aquele que diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. A maior armadilha do inimigo não é o ataque, mas a ilusão de que estamos seguros quando, na verdade, já estamos longe do propósito. E agora, o que você vai fazer com essa revelação? Porque no fim das contas, só há dois caminhos: continuar caindo ou se levantar para lutar. Agora, a decisão é sua. O que você vai fazer com essa palavra? Vai continuar distraído ou vai se levantar para realmente lutar? O caminho da fé exige vigilância, mas a recompensa é grandiosa. O que está em jogo aqui é mais do que a vitória de uma batalha. É a conquista de uma vida inteira com propósito. Se você sente que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, deixe nos comentários o que mais tocou sua alma. Sua opinião é muito importante para nós e pode ajudar outras pessoas a despertarem para essa verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos poderosos que vão transformar sua vida. E, para continuar nessa jornada, assista ao próximo vídeo que está no card aqui em cima. Ele vai te levar ainda mais longe. Deixe o seu like, ative o sininho e nos ajude a espalhar essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.